de preparar missionários. Estou muito contente que a Associação de Sul do Paraná tem envisionado a preparação de membros de igreja para o ministério. Agora, o desafio que nós temos como igreja mundial é grande, é grande magnitude. O mundo cresce anualmente a um índice de 80 a 84 milhões de pessoas anual. É o crescimento neto da população mundial. 84 milhões no mundo. É crescimento neto, não inclui as pessoas que morrem ou que desaparecem. Agora, a Igreja Adventista, nos últimos 5 anos, tem bautizado no mundo, somente 1.200.000 pessoas. Agora, é bautismos, não é crescimento neto. O crescimento neto na Igreja Adventista anual é aproximadamente 350.000 pessoas ao ano. Precisamos de vocês, que vocês agora abracem a meta, o alvo de preparar mais pessoas no mensagem adventista, ou mensagem dos 3 anjos. Agora, é um desafio muito, é um desafio maior, e precisamos de todos vocês. Agora, quando você, nossa universidade, criou o Seminário Adventista de Leigos, ou Seminasal, Seminário Adventista de Liderança, ou de Leigos. E as pessoas que completam todos os requisitos que vocês iniciam hoje vão receber um cartão, diploma, com o logo oficial da Andrews. Vocês são agora oficialmente alunos de nossa universidade. E agora, nesta primeira palestra, eu vou estar falando o tema de discipulado. Mas acredito que vocês têm escutado muito do discipulado. A grande comissão de Jesus não é somente pregar e ensinar, mas é a formação de discípulos. Essa palavra, a palavra discípulo, é uma palavra muito antiga que não está confinada a seguidores de Deus, do Deus da Bíblia. Não está confinada aos seguidores de a Bíblia. Não está confinada para os cristãos. Por exemplo, temos que, por exemplo, os egípcios, eles tinham discípulos, e a ideia de discipulado vai mais allá da Bíblia. Temos, por exemplo, discípulos antigos. Sócrates tinha um discípulo que o nome do discípulo era Platão. E Sócrates é um maestro de gran renombre, muito reconhecido, mas ele não escreveu nunca nada. O que nós sabemos de Sócrates o escreveu seu discípulo Platão. E a Bíblia fala de outros discípulos, não somente discípulos de Cristo. Por exemplo, Moisés tinha discípulos. Você pode encontrar isso em João 9, verso 28. Moisés tinha discípulos. O Bautista, João o Bautista tinha discípulos. Mateus 9, o versículo 14. Vemos em Mateus 11, 2, que João o Bautista, ele tinha discípulos. Os fariseus tinham discípulos. Pode ver em o Novo Testamento, Mateus 22, verso 16,
Gamaliel. Gamaliel tinha discípulos e Pablo era o discípulo de Gamaliel. Vemos em Atos 22, o versículo 3. Agora, Deus propõe que nós produzcamos, formemos discípulos. E a palavra discípulo proviene de uma palavra etimológica conhecida como disciplina. E uma pessoa, um discípulo é uma pessoa disciplinada que dissemina o ensino, as ensinanças ou o ensino de seu maestro. E agora nós somos discípulos de Cristo. Algumas vezes temos membros da igreja que eles têm outros maestros, pastores que aparecem em YouTube. Eles são como discípulos de alguns pastores. Algunos deles não estão na nossa igreja adventista mais, mas o discipulado da Bíblia é um discipulado para Jesus. Para Jesus. E o propósito, de acordo a Jesus, do discípulo é produzir fruto. Eu vou ler para vocês, João, o capítulo 15, João, o capítulo 15, e vou ler versículos 11 e 8 e o versículo 16. Diz, nisto é glorificar o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Estou certo que o pastor Jairo Souza e os administradores da associação na União em Sudamérica, eles, o propósito deles não é somente produzir teoria. O propósito desta escola SAL não é preparar pessoas academicamente em teoria, mas em prática. Por isso é muito importante para minha palestra apresentar isto, que deis muito fruto, e assim vos tornareis nossos discípulos. Se você gostaria de identificar a um discípulo de Jesus, é uma pessoa que produz fruto, Lleva outras pessoas a Jesus, porque o fruto acá é mais que o fruto do Espírito, características de uma pessoa. Está referindo a fruto a outras pessoas. E isto está reiterado no versículo 16, diz, João 15, agora o versículo 16, diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, e vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o conceda. A multiplicação, que é parte da grande comissão, fazer discípulos, multiplicar, agrandar a igreja. Agora, o discipulado tem desafios. E um dos desafios mais grandes que nós temos é filosofias contemporâneas, cosmovisões. Nossos dias, há muitas pessoas, eles não creem em verdade absoluta. Existe o que chama relativismo. Tudo é relativo, depende de como você apresenta as coisas. E muitas pessoas não creem na Bíblia.
Então, um desafio muito grande quando você tem que pregar o evangelho a gente que não crê na Bíblia. O primeiro passo, então, é mostrar a veracidade e a divinidade da Bíblia. Mas é um desafio grande. Temos o pluralismo, o secularismo, modernismo, o pragmatismo, pós-modernismo e globalização são desafios muito grandes que estamos enfrentando em nosso dia. Mas você tem que aprender como enfrentar diferentes filosofias. E é parte do treinamento que você vai estar recebendo através desta escola. Outro desafio que apresenta o que experimenta o discipulado é conhecido como o clericalismo. Clericalismo é uma ideia muito católica em que somente o clero, o pastor, solamente eles estão qualificados, preparados para fazer discípulos e para pregar, ensinar o evangelho, mas é um erro grande, é um erro muito comum. É um erro comum, popular, mas é um erro grande. A Bíblia fala do sacerdócio de todos os creyentes, todos os membros da igreja. Em uma ocasião, Jesus estava visitando a terra de Gadara, uma região no outro lado do mar de Tiberias. Então encontrou a um homem que tinha muitos demônios. Tinha mínimo 2.000 demônios, porque os demônios penetraram 2.000 porcos. Como acredito que porco em português. 2.000 demônios em porcos. E se uma pessoa tinha 2.000 mínimo em sua pessoa, possivelmente cada porco tinha mais demônios. Mas é um homem conhecido como el endemoniado de Gadara. E essa experiência é uma experiência muito interessante, porque este homem que tinha muitos demônios, ao final, quando Jesus o liberou ao homem dos demônios, ele queria pertenecer ao grupo, unir-se ao grupo dos 12 discípulos. E Jesus não se lo permitiu. O enviou a fazer mais discípulos. E esse homem não tinha treinamento prévio e o enviou. E se você pode ler a história, em Marcos, o capítulo 5, a história Marcos, o capítulo 5, o enviou a Decápolis, e diz o versículo 20, Marcos 5, 20, diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Em outras palavras, a ideia do clericalismo não tem fundamento bíblico. Todos temos a responsabilidade de pregar o evangelho e de fazer outros discípulos. É um mandato universal. E esse homem tem como exemplo que ele não tinha preparação, mas vocês estão em melhor posição que um endemoniado gadareno, porque agora vocês são membros desta escola de Legos. Em a igreja, vocês recebem em escola sabatina, em a igreja, constantemente seminários, escutam sermões, a palavra de Deus. E é um desafio, é uma crença errada, é um desafio, um inimigo do discipulado,
Não somente as filosofias, mas outro inimigo é o clericalismo. Outro inimigo do discipulado é conhecido como o consumismo. Consumismo. Nós vivemos em uma sociedade consumidora. Se você precisa óculos, você vai a um oculista. Hein? Se você precisa um dentista, você paga dinheiro. Paga dinheiro. Se você tem problemas com seu automóvel, você paga dinheiro e leva para um mecânico a que repare seu automóvel. Então, algumas pessoas pensam erradamente. Algumas pessoas pensam que você paga o décimo à igreja para que o pastor faça o trabalho. É um erro muito grande, porque os décimos vão para Deus. Compreende? Você não paga para que o pastor faça o trabalho. E quando eu iniciei meu ministério, muitos anos atrás, eu comecei em 1900, o ministério, que em 1975. Tenho mais de 45, 46 anos como pastor. Eu lembro, jovem, trabalhava muito forte com estudos bíblicos para que as pessoas aceitaram a mensagem adventista. E em uma ocasião eu visitei a uma família que assistia à nossa igreja, visitantes. E então visitei a eles em sua casa e aproximadamente a 50 metros de distância, um ancião da igreja, de nossa igreja, vivia perto a casa dos visitantes. E eu visitei ao anciano e disse, eu pedi a ele, mire, irmão, 50 metros para lá, poucas casas, há uma família que eles gostaria de ter estudos bíblicos, aprender de nossas doutrinas. E gostaria de ver se você estuda com eles. E a resposta de ele foi, pastor, para essa razão nós pagamos os décimos, para que você faça o trabalho. É conhecido como o consumismo. Minha esposa, por muitos anos, compramos automóveis usados. E eu tive muitos problemas com automóveis usados, incluyendo automóveis que eu comprei a familiares cercanos, pertos, como meu pai. O pior automóvel que eu comprei uma vez, eu comprei a meu pai. É terrível, é um câncer, tinha que poner transmissão. Mas quando ele vendeu meu automóvel, o automóvel estava funcionando bem. Mas com os automóveis usados, não é predecível o que vai ocorrer. Então, minha esposa decidimos comprar somente automóveis novos. E temos 35, 40 anos, aproximadamente uns 30 anos, que somente compramos automóveis novos, não mais automóveis usados. E eu lembro a primeira vez que comprei um automóvel novo, fui à igreja. Tinha janeiras elétricas, tinha o timão power steering, como chama, hidráulico, com frenos desses instantâneos. O outro automóvel velho tinha as janeiras, tinham que dar volta e volta para baixar, e salia uno com a manija na mano. Terrível. Então, compramos automóvel novo. Estacionamos temprano na igreja o sábado, primeiro sábado, um automóvel novo. Então, quando eu estacionei no lugar onde o pastor estaciona o auto,
o diretor de diáconos salió da igreja correndo. E tinha os olhos grandes. E eu pensei que a igreja estava em fogo, tinha algo urgente. E ele acercou ao lugar onde eu estive no automóvel e eu deslizei a janela, e ele inclinou no automóvel e disse, tocando, acariciando a parte superior do automóvel, arriba da janela, diz: pastor, aqui estão meus décimos. Aqui estão meus décimos. A ideia que eles pagam para que o pastor faça o trabalho, mas é um erro muito grande. A Bíblia fala do sacerdócio de todos os crentes, e a Bíblia fala da pregação de todos os crentes, e a Bíblia fala da discipulação de todos os crentes, o discipulado de todos os crentes. Agora, vou dedicar o resto do tempo, porque estou certo que vocês têm escutado muitas coisas associadas com o discipulado. Mas vou concentrar em uma característica. Os discípulos, e vocês vão estudar características de discipulados, mas o resto da minha apresentação, possivelmente, quanto eu tenho uns 20 minutos mais, ou 25 minutos mais, concentrar em uma característica muito importante, a característica que vai dar sucesso ao discipulado. A característica principal está em João, o capítulo 13. João, o capítulo 13. 2 versículos. João 13, 34 e o 35. João 13, 34 e 35. Diz: eu vou começar com este texto e vou terminar com este texto. Vou finalizar. Diz: novo mandamento os dou, que vos ameis uns a outros, assim como eu os amei. Agora, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amor. E amor é a característica, em minha opinião, é o tema mais importante das Escrituras. Eu vou apresentar por que razão é o tema mais importante. O amor, a palavra amor, neste texto da Bíblia é agape. E é muito importante, é o mais importante da Bíblia por várias razões. Número 1, Deus é amor. A natureza de Deus é amor, agape. Não é só uma característica, é a fonte do agape. Deus é amor. E não existe no universo nada mais grande que Deus. Uma razão pela que o amor é o tema mais importante. Número 2, qualquer coisa que nós fazemos na igreja, como membros da igreja, como discípulos, se não está coloreado de amor, não sirve. 1 Coríntios 13. Se eu tiver todo o dinheiro do mundo, todo o conhecimento do mundo, todas as riquezas do mundo, e não tenho amor, não sou nada. Tudo o que nós
fazemos da igreja tem que estar motivado por amor. Número 3. O amor agape é a essência da Bíblia. O tema principal da Bíblia. Como vou apresentar isso? Agora, vamos apresentar e vamos a ver Mateus capítulo 22. Mateus, o capítulo 22, versículos 34 ao frente. 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Agora, nesta versão de Almeida, a palavra lei está, como disse, em maiúscula, grande. ¿Por que razão? Porque se está referindo ao Pentateuco. Não está referindo-se a os 10 mandamentos. E a razão por la qual está referindo-se à lei, aos primeiros 5 livros da Bíblia, é porque Jesus contestou com 2 livros diferentes do Pentateuco. Deuteronômio 6:5 e Levíticos 19:18. Deuteronômio 6:5, Levíticos 19:18. Então, agora, um teólogo, um maestro, um catedrático da Bíblia, para tentar a Jesus, lhe faz uma pergunta difícil. De os 5 primeiros livros da Bíblia, qual é o mandamento mais importante, o mais grande? E quando eu li isto por primeira vez, eu estive surpreendido, porque a mim me perguntavam, anos atrás, prévio a meu conhecimento disto que estou compartilhando com vocês. Uma pessoa me perguntava: Ricardo, você é professor, você é pastor da Igreja Adventista, de os 5 primeiros livros, qual é a passagem mais importante? Minha resposta era Éxodo 20, o Decálogo. Mas agora, este experto da lei, das Escrituras, conhecida por os judeus como a Torá, pergunta a Jesus, e Jesus não contestou com Éxodo 20. Eu estive muito surpreendido. Por que razão? Porque quando eu fui criado na Igreja Adventista, coisa mais importante era os mandamentos, o decálogo. E Jesus contestou. Vamos a ler o que Jesus contestou. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este. Semelhante a este, amarás a tu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. E estive pensando por que razão Jesus não contestou com Éxodo 20. E sabem vocês qual é a resposta? Sabem qual é a resposta? O decálogo, Éxodo 20, é uma gota de água na imensidade de amor. Compreende? Os 4 primeiros mandamentos falam amor a Deus. E os seguintes 6 mandamentos é relacionamento com nós. Amar a Deus, amar ao próximo.
Pero muitas pessoas possuem o decálogo, o Pentateuco, mas não possuem amor, não possuem agape, e eles vão a perder sua vida. Como Pablo. Pablo, prévio a conhecer a Jesus em caminho ao Damasco, ele, enquanto a lei, ele diz, confiessa, ele era irrepreensível, mas perseguia os cristãos para matá-los, para maltratá-los, torturá-los. Tinha a lei, mas não tinha amor. E muitas vezes em nossa igreja, há muitas pessoas que têm os 10 mandamentos, mas não têm amor. Mas, se você tem agape, amor, automaticamente você vai ter os 10 mandamentos. Porque agape é superior, é maior que os 10 mandamentos. Então, agora, dos primeiros 5 livros da Bíblia, a pergunta para Jesus foi: qual é o grande mandamento? E era o mesmo, amor, agape. Mas não é somente o principal, agape não é só o principal tema do Pentateuco. É o principal da toda a Bíblia que existia nos dias de Jesus. Note o versículo 40. Note o versículo 40. Mateus 22, agora o versículo 40 diz, destes 2 mandamentos, amor a Deus e ao próximo, destes 2 mandamentos depende toda a lei, Pentateuco, tudo o Pentateuco e toda a Bíblia que existia nos dias de Jesus. E agora Jesus disse: nesto conhecerão todos que vocês sois meus discípulos, que tiveres amor. Não somente em nossas reações sociais, mas amor, conhecimento teórico de amor da Bíblia. Agape. Destes 2 mandamentos, amor a Deus e ao próximo, depende todas as escrituras. Agora, a gente fora da igreja adventista, eles não importam a eles, eles não querem conhecer quanto você conhece da Bíblia. Eles querem conhecer quanto vocês amam a eles. Compreende? Quanto você ama a eles. Relacionamento. Estamos perdendo na igreja muitos jovens, porque temos na igreja muitos adventistas que não mostram amor, mostram somente a lei, o decálogo. Mas se você mostra amor e vive o amor, você vai ter os 10 mandamentos, você vai ter o decálogo. Agora, a Jesus, eu suspeito, Você compreenderá meu portunhol, mas em Lucas, o capítulo 10, eu tenho o pressentimento que o mesmo experto da lei de Mateus capítulo 22 era o mesmo experto da lei de Lucas, o capítulo 10. O capítulo 10, 9 e 10. Notem capítulo 10, Lucas 10, versículos 25 para frente. Diz: e eis que certo homem, intérprete da lei. Eu penso que era o mesmo de Mateus 22 por 2 ou 3 razões. A terminologia
que aparece em Mateus 22 para identificar este intérprete da lei é a mesma. É a mesma. Número 2, naquela época, como em nossos dias, as instituições são representadas, são apresentadas por um advogado, como disse, por uma personalidade, um juiz, por uma pessoa, a mesma pessoa que a representa. E os fariseus estavam representando acá por a mesma pessoa. E a terceira razão é porque em Mateus 22, quando o experto da lei, este homem intérprete da lei, perguntou a Jesus, Jesus contestou, mas em Lucas, o capítulo 10, Jesus não contestou. Jesus devolveu a pergunta. Como quem disse, eu respondi a você em Mateus 22, por que você persiste? Então, agora, o importante deste texto é a natureza da pergunta. Mateus 22 era qual é o tema, mandamento mais importante da Bíblia. Neste capítulo 10 de Lucas, a pergunta é mais importante. Mais importante. A pergunta é: que devo fazer para a salvação? Que vocês, como discípulos, agora sois discípulos e a gente vai perguntar a você: que é o que tenho que fazer para ser salvo? Porque o discipulado consiste em apresentar o plano da salvação. Então, disse Jesus, vou ler agora, disse, certo homem intérprete da lei se levantou, Lucas 10, versículo 25 em adelante, intérprete da lei se levantou com um intuito por Jesus a prova, disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu com Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás a tu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e vivirás. Faze isto e vivirás. Agora, se alguma pessoa pergunta a você, que é o que nós temos que fazer para ser salvos? Anos atrás, prévio ao conhecimento que eu tenho disto, uma pessoa perguntava, Ricardo, você é professor, você é pastor da igreja adventista, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E minha resposta era Êxodo 20. Mas não para Jesus, não para a Bíblia. E não para as pessoas que conheciam na Bíblia nos dias de Jesus. É amor a Deus e amor ao próximo. Agora, tristemente, o diabo, Satanás, ele não quer que nós compreendamos isto e praticamos isto. Ele quer que vocês, eu e vocês, peleemos por doutrinas. Peleemos por doutrinas. Se temos que usar cravata ou não temos que usar cravata, se temos que usar aliança ou não temos que usar aliança. Compreende? O diabo, ele não quer que compreendamos que nós amemos os uns aos outros. Ele quer que nós peleemos por doutrinas. Pero o propósito de todos os mandamentos, doutrinas ou estatutos que temos na Bíblia, o propósito é que nós tenhamos boas relações com Deus e com o próximo.
E quando Satanás vê que nós estamos discutindo e peleando por assuntos doctrinais e não amamos, não tendremos a salvação. Que é fazer? Eu devo fazer para ser salvo? Amor a Deus e amor ao próximo. Por supuesto, amor vai implicar que você vai obedecer os mandamentos de Deus. Compreendem? Agora, mas as pessoas legalistas, eles sempre têm uma excusa. Então, este experto da lei respondeu a Jesus: e quem é meu próximo? Porque ele não queria amar ao próximo. E contou a história do bom samaritano. E não vamos a entrar na história os detalhes, mas eu tenho visitado muitas vezes a terra, como diz, Terra Santa, Palestina, essa região, e eu lembro, em uma ocasião, estamos em caminho de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era a cidade onde estava o centro comercial principal, e as pessoas de os povos pequenos, villas pequenas, iam uma vez ao mês, cada certo tempo, e compravam algumas coisas. E um homem, um samaritano, em caminho, perdão, um judeu, em caminho de Jerusalém a Jericó. Jericó foi roubado, assaltado, e ele estava morrendo. Então, a última vez que eu estive lá, no ano 2000, não lembro, 2003, 2004, tínhamos como 45 pastores adventistas. E então, o autobus parou como a 500 metros das ruínas de Jericó. E o homem, o guia, disse: vamos a parar acá porque os banheiros neste lugar são melhores e os souvenirs de melhor qualidade. Eu tinha uma coleção, eu tenho uma coleção de muitas coisas de muitos países, mas em meu escritório, em Universidade Andrews, eu tenho camelos, um grande, um camelo grande, outro mais pequeno, mais pequeno, e agora precisava o camelo grande. E eu queria um cabelo perfeito. E busquei o melhor, que tinha as orelhas em mesmo nível, que a boca não estivesse torcida. Busquei tudo à perfeição, aproximadamente $50. Que naquela época é um pouquinho caro, mas era perfeito. E a garota, no outro lado do mostrador, disse: gostaria que eu vou envolver em especial para proteção, e levou o camelo ao lugar de atrás, a um quarto atrás, e traje o camelo bem envolto. E passaram os dias, quando retornei aos Estados Unidos, ela me mudou o camelo. E me deu tudo feio, as orelhas não estão níveis ao mesmo nível, e uma pata rota, haviam pegado com pegamento mal. Mas o ponto é que o guia disse: neste lugar ocorreu o incidente do bom samaritano, em lugar do souvenir. Então, quando ele disse isso, é puro comércio, não é ser mais. Neste lugar ocorreu a experiência do bom samaritano. E um dos pastores adventistas, os pastores adventistas que eu conheço são muito inteligentes, e eles fazem perguntas apropriadas e ao ponto. Então, este homem perguntou, o pastor ao guia: como é possível que dois líderes da igreja judaica, um levita e um sacerdote,
vieron a su miembro de iglesia muriendo, pidiendo ayuda y ellos no ayudaron. Tive que venir un extranjero samaritano. E a resposta do guia, que era um guia judeu, que tinha muito conhecimento, foi típica resposta legalista, no amor. Dice, porque a lei levítica diz que se você toca um corpo com sangue, você está imundo, está a posta de sol. Y era preferible para el legalista, para el sacerdote y levita, que muriera su miembro de iglesia que ayudar. Y entonces ahora a pregunta es de Jesús, de los samaritanos. ¿Qué va a hacer para tener vida eterna? Relacionamiento. Entonces contó a historia y quién es su próximo, el que tuvo misericordia de él, o samaritano. O samaritano. E agora vou concluir, porque passou já 1 hora, vou concluir com o mesmo texto que eu iniciei. João, capítulo 13, 34 e 35. Diz, novo mandamento vos dou, que os ameis os unos aos outros. Quando eu li este texto muitos anos atrás, eu pensei, pero será possível que Jesus, ele não lembrava Deuteronômio 6:5? Eu não lembrava Levítico 19:18, quando diz que temos que amar a Deus e ao próximo? E não compreendia, hasta que finalmente compreendi que o novo não era o mandamento, era a forma de amar. Note o que diz. Um novo mandamento os dou. Versículo 34. Que os ameis os uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos os ameis, os uns aos outros. E quando a gente não adventista, eles chegam ao conhecimento que vocês amam a eles com agape, eles vão aceitar a mensagem adventista. Que qualidade de amor você tem como discípulo hoje? Que qualidade de amor tem você? Você ama ao próximo? Quem é seu próximo? Minha esposa é seu próximo. Meus filhos são meus próximos. Se eu perguntar a tu filho, se eu perguntar a você, avalia a qualidade de amor que você tem por seu filho de 1 ao 10. Quanto daria você? Possivelmente você daria de 1 ao 10, 12, 15. Eu amo muito a meu filho. Mas se eu perguntar a seu filho, evalua a qualidade de amor que você recebe de seu pai. Quanto crê você que ele daria? Daria um 10, um 12? De 1 a 10? Compreende? É a mesma pergunta se aplica para sua esposa. Se eu vou avaliar, se você vai avaliar a qualidade de amor que você tem por sua esposa, quanto diria você? Mas quanto diria sua esposa? Eu sei de uma esposa de um ancião da igreja, que ele pregava muito lindo na igreja e orava orações muito enternecedoras, muito ternas. Mas na casa ele era terrível. Em uma ocasião, ele estava orando com sua filha, ela tinha 4 anos de idade. Então, durante a oração, a mãe orou a Deus e disse: Senhor, eu pido que ilumines a meu esposo,
mas para a filha de 4 anos é uma palavra muito complexa. Ela não compreendia iluminar. Então, a ninha, a garota, tirou o vestido da mãe e disse: não, mãe, não é ilumine, é elimine. Porque era o sentimento dela. Algumas esposas e alguns filhos têm sentimento porque os pais não mostramos amor. Conhece vocês de anciãos da igreja, de pessoas muito velhas que seus filhos não as visitam a elas e não chamam por telefone? Muitas vezes é a culpa dos pais que não mostraram amor aos filhos. Mas não é excusa, porque o mandamento diz que temos que amar a nossos pais. Mas o último verso é o mais importante. 13, 34, 35. Nisto conocerán todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Por que te conhece a gente? Por que te conhece a gente? Porque você canta muito belo? Porque você tem um automóvel legal, de muito dinheiro, cômodo? E não é malo ter um bom automóvel, mas os filhos de Deus são conhecidos porque eles amam. Conhecidos porque eles amam. Quando eu emigrei aos Estados Unidos, 1969, estamos falando quantos anos atrás? 69, mais de 50 anos. Eu, um jovem, eu não ligava trabalho. Lugares eu llenava aplicação, eu anotava na aplicação, preciso o sábado livre, de o viernes, qual seria? A sexta posta de sol, a sábado posta de sol. Posta de sol a posta de sol. E os empresários, eles tinham dúvidas de mim. Que passa? Este chico que é posta de sol, posta de sol. E todos meus amigos tinham trabalho, mas eu não tinha trabalho. Finalmente, minha tia, Dorita, ela faleceu anos atrás e ela me disse: Ricardo, você não tem que anotar isso na aplicação. Uma vez que você tem trabalho, você pode falar com os chefes, mas não ponga eu eliminei isso da aplicação, solicitude para trabalho, e a semana mesma liguei trabalho. Eles estavam muito contentes. Era um restaurante, eu estava lavando pratos, garfos e todas as todas as coisas de um restaurante grande, um restaurante grande. Eles estavam muito contentes com o meu trabalho. Então, a sexta, eles trajeron o chefe imediato traz o meu cheque, primeiro cheque. Estados Unidos, primeiro cheque, depois de meses ligando o trabalho. E está muito contente. Ele disse: esperamos amanhã, sábado, para trabalhar acá. E ele disse a meu chefe, ele era o pessoal de México, macedônio, e eu conhecíamos como Mac, macedônio. Disse: mira, Mac, eu posso trabalhar todos os domingos, mas eu não posso trabalhar os sábados. Pero você não nos diz, não anunciou isso. Isso é novo para mim. Você está na lista do trabalho de manhã. Vai ter que falar com a supervisora geral. É uma senhora italiana, Cavaliere. Ela me disse: e por que você... Ela tinha voz de pessoa que fumava. Ela fumava muito. Por que você prefere trabalhar os domingos e ter sábado livre, quando a maioria da gente prefere o domingo livre? E ele respondi: porque eu sou adventista do sétimo dia.
E ela respondeu e mirou, oh, os vegetarianos. E por primeira vez em minha vida escutei que os adventistas éramos vegetarianos, porque em Costa Rica, meu país natal, eles comem lá ou comiam Levíticos 11. Mas eu não quise contradizer. E não perdi o trabalho, continuei trabalhando. Mas ser vegetariano é perfeito, é bom. Mas vocês conhecem, sabem quantos vegetarianos vão a morrer no juízo final, incluyendo Hitler. Hitler, el alemán del Holocausto, él era vegetariano estricto, dicen que él era vegetariano, mas não é malo ser vegetariano. É bom ser vegetariano, mas é mais importante para o discípulo ter amor. Nesto conhecerão todos que sos mis discípulos, se tiveres amor os unos por los outros e amor a Deus. Bem-vindos à Universidade de Andrews. Vocês são alunos oficiais de nossa universidade. Esperamos que para, como diz, quando você vai receber o diploma para a graduação, esperamos que para a ocasião de recepção do diploma, que vocês, que podamos fazê-lo presencialmente. Mas, pastor Jairo Sousa e todos os pastores que estão contribuindo para esta certificação, para este diplomado, meus parabéns, meus parabéns. Que o Senhor os abençoe. Vou enviar, pastor, vou entrar a outra computadora, vou enviar pequeno DVD via WhatsApp, em 5 minutos via WhatsApp, para que você o comparta com o resto das pessoas que estão neste lugar. Vou enviar agora, ok? Conosco nessa tarde, nessa aula magna. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para a sua família. E esperamos que em novembro tenhamos condições de recebê-lo aqui no Brasil para a nossa formatura, pastor, para a nossa graduação. Para a formatura. Eu vou enviar pequeno vídeo de uma formatura que tivemos em São Paulo, alguns anos atrás, ok? Vou enviar a você. Ok, pastor. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. E agora eu vou passar algumas orientações aqui para os alunos da Andrews. Ok. Gente querida, é o seguinte. Bom, acho que agora a gente já pode cortar o áudio lá do Zoom. Sim. Você recebeu aí um folder, ok?